Agora quer gravar? Ah, vai. Foi. Então tá, gente, vamos lá. Começando. Bom, tudo bem que vocês não fizeram os cálculos, né? Lembrando que o cálculo que vocês tinham que fazer eram 3, que era o cálculo de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e taxa de permeabilidade. Todos eles em função de quem? Da área do terreno, que era de 260 metros quadrados, né? E dos coeficientes que foram passados para vocês na aula passada, que eu já passei tudo direitinho para vocês, né? Que a gente entrou lá no GeoSampa, ou melhor, eu entrei no GeoSampa para vocês, né? E mostrei onde a gente encontrava essas informações e quais eram os valores, certo? Em função desses valores, vocês iam determinar qual é o máximo de área construída projetada sobre o terreno, área construída total, isso quer dizer no primeiro pavimento e no segundo pavimento, que nós vamos fazer um sobradinho, tá? E quanto de terreno que eu não posso impermeabilizar, tá? Eram basicamente essas 3 continhas aí, certo? Não fizeram, não tem problema, tá? Mas para semana que vem vai ter que fazer, certo? Por que eu tô falando que não tem problema? Porque hoje eu vou finalizar essa etapa aí com vocês do GeoSampa para mostrar para vocês do mapa e vou explicar para vocês o que a gente vai precisar desse mapa para trabalhar em cima dele, tá? E na sequência, eu vou apresentar para vocês um pouco, né, o que eu posso dizer para vocês. Vamos lá, deixa eu organizar minha cabeça. Não, vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês o mapa do GeoSampa, tá? E vou explicar para vocês algumas informações extremamente importantes de cartografia em cima dele, que nós vamos utilizar para questões de equalização do nosso projeto com relação à norma 15.575, quando eu falo de conforto, tá? Tudo bem? Aí, para amanhã, eu não vou falar isso hoje. Aí amanhã eu vou mostrar para vocês a opção paliativa do CAD para a gente trabalhar em cima desse mapa, tá? Quem é a opção paliativa? O QCAD, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, como que a gente pode estar trabalhando com ele, tá? Em outras palavras, eu vou pegar 3 quintas-feiras aí e vou explicar em cima de exercício as ferramentas do QCAD, para vocês conseguirem trabalhar o desenho na plataforma CAD, tá certo? Aí se você falasse para mim, mas eu mexo com AutoCAD. Então, continua trabalhando com AutoCAD sem problema nenhum, tá? Vai ser mais para o pessoal que não sabe mexer, tá? E para suprir o problema de deficiência que teve do semestre passado. Perfeito, gente? Enquanto a gente não tem as aulas presenciais aí, que tá uma confusão. Horas falam que vai voltar, horas falam que não vai voltar. Enfim, eu não faço a mínima ideia, tá? Se vai voltar ou se não vai voltar. Que tem horas que falam que volta, não volta. Então, estamos aguardando o que a direção, o que o Centro Paula Souza vai falar aí. Porque se eu entendi direito, vai ser decidido, tipo, uma semana antes de terminar o mês de setembro, vai falar, ó, em outubro volta. Mais ou menos por aí que vai ser decidido. Então, estamos amarrados.
Eu, particularmente, gostaria que voltasse. Mas não sou eu que decido. Estamos aí. Certo, pessoas? Certo, professora. Perfeito. Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar agora? Eu vou... Aqui, fica mais fácil. Aí todo mundo enxerga o que eu estou fazendo, meu computador, a minha zona na tela e pronto, vamos embora. Gente, um objeto que a gente vai trabalhar bastante, como eu já tinha mostrado para vocês, será esse mapinha aqui, tá? Por que eu falo mapa? Porque realmente é um mapa, tá? É um trecho da cidade de São Paulo, tá? Como se fosse tirado do guia de rua, tá? Do guia mapográfico de rua. Tá? Porém, ele possui, tá, as curvas de nível. Eu acho que em topografia, o professor de topografia passou para vocês a leitura altimétrica. Ou vocês não tiveram isso? Pelo Acho que não, silêncio. professora. Não? Acho que não. Eu não lembro disso, não. Ai, meu Deus. Vocês não tiveram altimetria? Bom, então vamos lá. Azimuth. Rumo avante, rumo ré. Eu tive, professora, mas eu não lembro absolutamente nada. Tá, mas em topografia vocês tiveram. Quando eu fiz, eu tive. Só que eu voltei agora remanescente, então faz um tempo já. Eu tive com a Samara ainda. Tá. E o demais? Semestre passado não teve topografia? Teve topografia, mas com bastante deficiência, né, professora? Só fizemos os trabalhos, mas não tinha aula, assim, igual nós estamos tendo agora. Eu tive, mas já faz mais que um semestre, uns 2 semestres para trás, e também não lembro tanta coisa. Marco, você era da turma do Lucas, do Sérgio. Isso, exatamente. Lembrei de ti. Legal. Lembrei de ti. Era para você ter Boa. formado agora, né? Eles estão para se formar, né? Se formaram o semestre passado. Ah, é? Ó, tô até meio É. tô viajando, tô vacilando aqui no timing No das problem. coisas. Faz parte. Tá. Bom, então vamos lá, gente. Vamos lá. Na topografia, existem duas situações aí, tá, gente? Que são as seguintes. Que topografia também não é meu forte, tá, gente? Então eu quero explicar para vocês de uma forma que vocês consigam entender o que eu quero dizer. Tá? Não é meu forte a parte de cálculo, tá? Calma. A parte do utilizar tal, eu sei. Topografia é nada mais nada menos que a leitura do terreno, tá? Topo é superfície e grafia é o quê? É o gráfico da superfície, tá? Então, toda vez que a gente quer saber a leitura de como que é essa superfície, tá?
a gente pede essa topografia, tá? E ela é feita de duas formas. Ela é feita no plano horizontal, tá? E ela é feita no plano vertical. Como assim, plano horizontal e plano vertical? No plano horizontal, eu vou enxergar o meu terreno da forma como ele está aqui, ó, nesse achurado amarelo, tá? Essa poligonal, que tá achurada amarela, que agora tá azul, tá? É meu plano horizontal, tá? Então, quando a gente fala de rumo vante, rumo ré, do azimute, tá? É saber exatamente os meus limites confrontantes desse terreno em função do meu norte, tá? Como é que ele está trabalhando? Tá? A ponteira do mouse, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, é uma cruz, correto? Essa cruz é o meu plano cartesiano. Para cima é norte, para baixo é sul. Para a direita é leste, para a esquerda, oeste. Tá? Isso significa o seguinte, que este ponto, eu botei quando aparece, esse ponto aonde a minha cruz está, certo? Está indicando o seguinte, o ponto aqui, onde ela está, vai aparecer essa faixa chata do caramba, que tem uma forma de tirar que eu nunca lembro. Eu vou ter que tirar isso, vou ter que lembrar como é que faz. Eu vou ter que mexer aqui para tirar essa desgraça. Aqui não. Enfim, eu não vou lembrar agora, depois eu lembro. Tá? Significa o seguinte, gente. Vamos daqui um pouco mais para cima, dá para saber. Que a linha, tá? Vou deixar aqui, pronto. Que a linha que está saindo, tá? Justamente do vértice do encontro do sul, da ponta do cruzeiro, que está para baixo, que é a linha do sul, e da leste, tá? Ela está num ângulo em relação ao meu norte, tá? Isso vai me dar uma leitura de azimute, tá? Em outras palavras, essa leitura em função sempre do meu norte para o sul, tá? Sempre do norte para o sul, no sentido horário, tá? É o meu azimute, que é o meu rumo vante. Não sei se vocês estão conseguindo lembrar disso, tá? Essa continha que a gente vai fazendo sempre de ponto em ponto, vai fechar o que a gente chama de poligonal. Fechou a minha poligonal, tá? Eu tenho a morfologia ou o aspecto do meu terreno, tá? Que aí a gente chama o nome de planimetria, tá? Que é a forma topográfica plana do meu terreno em função da leitura a partir do norte magnético, tá? Utilizando o teodolito, georreferenciamento e tudo mais, tá? Não sei se vocês estão conseguindo lembrar isso das primeiras aulas que vocês tiveram presencial. Eu lembro uma parte disso, professora.
teodolito é aquele equipamento, né? Aqui do tripé, que é como se fosse um binóculo, sei lá, não é binóculo, enfim. É o famoso teodolito. É. Ah, O próprio. essa encrenca aqui. Esse é mais moderno, né? Ah, sim, o da escola é um pouco Neandertal, tá? Certo, gente? Então, assim, é só para a gente lembrar um pouco desse conceito. Então, quando a gente fala de planimetria, eu estou falando justamente desse fechamento da poligonal, tá? Onde a gente trabalha quem? A questão de ângulo, medida, em função sempre do norte. Tudo bem? Essa daí é o planimetria. A altimetria, tá? Ela vai trabalhar a questão da altura, tá? A questão da altura em que relação a quem? Ao nível do mar. Então, o meu nível do mar é meu nível 0, tá? É um nível conhecido. Tá? Por que o nível do mar é o nível 0? Porque a gente trabalha a questão dos vasos comunicantes na física. Então, subentende-se que a altura do mar, né, em São Paulo, quando o mar chega na praia, tá, em Santos, é a mesma altura, é a mesma cota quando a água chega na praia em Maceió. Ou quando ela vai chegar, tá, em praias no Oriente, tá, na Índia, tá, que aí você vai falar assim, mas é outro oceano. Sim, mas eles são interligados. Tá? Então, ele trabalha o princípio dos vasos comunicantes, que é física. Então, todos os oceanos e todos os mares estão nos mesmos níveis. Tá? Então, a gente determina que o nível do mar é a nossa cota 0. Tá? São Paulo, a cidade de São Paulo, tá, está num platô. E esse platô está mais ou menos na cota 650 a 700. Tá? Tanto é que o nosso terreno ele está mais ou menos na cota 783 em relação ao nível do mar. Tá? Então, quando a gente ouve o pessoal falar que existem Com licença, professora, eu vou precisar dar uma saidinha, vou ter que sair da aula, mas eu vejo, assim que possível, eu volto na aula e vejo a gravação, tá bom? Perfeito. Desculpa aí, boa noite, pessoal, até mais tarde. Vai lá. Então, voltando aqui, gente. Então, quando a gente escuta o pessoal falar lugares mais altos, lugares mais baixos, né? Tipo, a montanha mais alta, o Everest e tal. A altura que é dada é sempre em relação ao nível do mar, tá? Não quer dizer que realmente seja a montanha mais alta. Aí a gente descobre que não é exatamente. Que a montanha mais alta mesmo não é o Everest, tá, gente? Ela é uma montanha subterrânea que ela está a não sei quantos metros, que eu não me lembro de cabeça, no Oceano Pacífico, abaixo do nível do mar. Tá? Ela está numa fenda. Mas voltando ao que interessa. Isso significa o seguinte, que na altimetria eu vou trabalhar alturas, tá? E cada uma dessas linhas brancas que eu estou clicando neste momento vai indicar um valor de altura.
Tá? Em outras palavras, tá? Eu tenho aqui que cada uma delas, tá? A diferença que eu tenho de altura entre uma linha dessa para outra é de 1 metro. Como é que eu sei disso? Tá? É que no carimbo do projeto vem essa informação dizendo que a distância de uma cota para outra é de 1 metro. Tá? E o nome que a gente dá para essas linhas é cota de nível ou curva de nível. Tá? Entre uma e a outra, nós temos a curva que a gente chama de curva mestre. Tá? A curva mestre, nesse nosso caso, cadê ela? Ela tá numa cor diferente, por isso que eu tô perguntando. Aqui, tá? Ela tá na cor mais escura, tá? Aqui, ó, curva mestre. Tá? Ela ficou uma cor mais escura. A cota dela, tá? Ela está na cota... Isso aqui tá 471. Então, aqui é... que é 770. Aqui tem, ó, aqui eu tenho outra curva mestre. Tá? Entre uma curva mestre e a outra, tá? Exatamente isso. Entre uma curva mestre e a outra, eu tenho, dependendo do projeto, eu posso ter uma diferença de nível de 5 metros ou de 10 metros. Tá? Nesse caso aqui, é de 5 metros. Tá? Como eu sei que é de 5 metros? Porque tem 1, 2, 3, 4, para chegar a 5 na outra. Então, entre uma curva mestre e a outra, a diferença é de 5 metros. Tá? Em outras palavras, eu não precisaria ter essas curvas intermediárias. Tem para ficar um projeto mais, como posso dizer para vocês, mais preciso. Quanto mais curvas eu tiver, mais preciso ele fica. Certo? E é a partir daqui que eu consigo determinar se meu terreno ele é em aclive acentuado ou em declive acentuado. Em outras palavras, se ele é muito inclinado ou pouco inclinado. Tá certo? Nesse nosso caso, para vocês entenderem, ele tem uma inclinação sim, tá? A inclinação desse terreno é de aproximadamente, tá? Aqui eu tenho diferença de 1 metro, 2 metros, 3 metros, porque ó, uma cota bem do ladinho da outra, significa que em espaço muito curto, eu tenho 1 metro de altura, quer dizer, tem um talude aí, tá? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um desnível de quase 7 metros de altura, de quase 7 metros de altura, tá? Desta ponta até esta ponta, nesse terreno. Em outras palavras, numa distância de quase 30 metros, eu tenho um desnível de quase 7 metros de altura. É um desnível considerável, tá? A altura da rua é mais baixa, tá? Porque a altura da rua é ao torno de 770 metros, e os fundos, algo em torno de 780 metros.
dê para vocês conseguirem entender o raciocínio da planimetria, perdão, da altimetria. Vai falando besteira aí já. Deu para sentir o drama da altimetria? Sim. Sentiu o drama, deu sim. Por enquanto é só o drama, tá? Ai, ai. Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo. 3D básico. Tem que lembrar onde estão as ferramentas. A gente mexe umas ferramentas muito pouco e não lembra. Peraí. Às vezes é mais fácil escrever. Aqui. Esse aqui é mais legal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar o movimento das linhas. A sensação que vocês estão tendo, aqui está mais baixo e aqui um pouco mais alto. Estão conseguindo perceber esse movimento? É, a sensação de que dá que aquelas linhas ali do meio para cima, mais unidas, bem coladas uma na outra, parece que elas são mais altas, né? E depois vai descendo, vai caindo lá para a parte aqui de cima, final desse desenho aqui. Parece que tá baixando, né? O nível, né? Isso, é como se fosse várias camadas, né? É como se fosse várias pedras sedimentares, né? Várias camadas, e onde a gente monta, né? Como se fosse um laguinho. Uhum. Os demais conseguiram enxergar? Sim. Vou entender isso como sim, beleza, perfeito. Tá. Opa. Por que eu estou mostrando isso para vocês, tá? Porque é exatamente isso que as curvas de nível fazem. Tá? Elas vão fazer essa demonstração para a gente. Elas estão mostrando aqui, nesse momento, como é que é o meu terreno na prática. Tá? O meu terreno na prática, ele se encontra dessa forma. Tá? Ele tem justamente essa característica. Tá? Ele é acidentado dessa forma. Ele não é plano. Tá? Então, o meu terreno, tá? Ele está localizado nesse trecho aqui, tá? Onde o mouse está, nesse pedaço aqui.
onde o mouse está passeando, tá? Isso significa o seguinte, que ele começa aqui e vai terminar aqui em cima. Então, ele sobe, ele é aclive. Como eu mostrei para vocês no Google Maps na semana passada, tá? Ele é em aclive. Ele é uma ladeirinha, tá? Então, eu não posso tratar ele como se fosse plano. Tá? Então, na hora que a gente for pôr a residência nesse terreno, eu vou ter que pensar quanto de corte eu tenho que fazer nesse terreno, quanto de aterro vai precisar fazer nesse terreno, tá? Quanto de movimento de terra vai ser necessário. Tá? Se é que eu vou precisar fazer movimento de terra, ou em algum momento eu posso colocar ele em algum platô. Tá? Como é que eu vou trabalhar ele aí? Tá? Então, isso a gente tem que analisar um pouco aí. Tá? Então, assim, se eu precisar trabalhar um pouco mais essa informação de leitura de planta topográfica com vocês, para vocês entenderem, não tem problema nenhum. A gente para aí umas 2 ou 3 aulas sem problema nenhum para vocês entenderem isso, tá, gente? É que é uma base que deveria vir, mas eu entendo que semestre passado a gente teve vários perrengues aí. Não vou culpar nada nem ninguém. Ó, nosso terreno aqui, como eu falei para vocês, é bem naquele trechinho mesmo. Eu tô bem, hein? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, vocês viram que nós temos um pequeno problema aí, que é a questão topográfica. Eu passar para vocês um terreno plano, serei franca e sincera para vocês. Ia ser o manjar dos deuses. Tá? Manjar dos deuses por quê? Ia ser fácil para vocês, ia ser excelente para mim. Tá? Fácil para vocês por quê? Vocês iam tirar de letra. Manjar dos deuses para mim por quê? Porque eu ia não precisar explicar topografia para vocês. Tá? Ponto negativo. Vocês iam para o mercado de trabalho sem saber fazer isso. Que eu não acho legal. Tá? Então, eu posso, de repente, deixar de explicar algumas situações para vocês que vocês podem pegar em apostilinha ou em manuais que todo ano tem alteração, né? Como, por exemplo, ao invés de fazer passo a passo com vocês, como é que eu faço o processo de aprovação na prefeitura, né? Tipo, entrar no site da prefeitura, preencher um cadastro e tudo mais, ao invés de eu fazer isso com vocês, as aulas que eu teria que gastar para fazer isso com vocês, eu explico a parte topográfica, que eu acho que é mais vantajoso, no meu ponto de vista. Aí, se vocês falarem que não, vocês me digam depois, por favor, tá? Mas eu acho mais interessante entender a parte topográfica, porque o que eu conheço de profissional na área de construção civil que não sabe ler projeto topográfico, tá de doer, tá? Mas eu explico tranquilamente aí. Sabendo já disso, eu consigo montar e estruturar uma coisa melhor do que essa coisa meio jogada que eu acabei falando aí para vocês, tá? Mas, sem problema. Mas o que eu queria falar para vocês, de fato, tchau, era a respeito dessa encrenca aqui, do mapa. Esse mapa, eu tirei ele da onde? Do site da prefeitura. Tá? De que lugar? Do GeoSampa. Então, vamos lá.
Prefeitura. Secretaria. Desenvolvimento Urbano. GeoSampa. Nossa, hoje tá devagar. Disse que não vai abrir. Enfim, foi daqui. Tá? Aqui em que área? Vim na lupa, download de imagem MDC e solicitei aqui o item folhas MDC. Tá? Foi aqui que eu fiz. Selecionei o trecho, vim aqui em selecionar, cliquei no pedaço que eu queria. Se o mapa estivesse aparecendo, a gente sabia o que que era, né? Cliquei em download. Aí escolho a opção do meio, que tá DXF Zip. Tá? Quando escolho a opção DXF Zip, tá? Ele automaticamente vai baixar um arquivo zipado. Aqui, ó. Esse aqui. Ele vai baixar um arquivo zipado, compactado, tá? Do mapa. Dou 2 cliques nele. E ele aparece aqui, ó. O nome do arquivo, novamente, DXF. Todo arquivo DXF, ele é plataforma CAD. Tá? Ele abre em todo e qualquer programa CAD. Tá? Por que não é DWG? Porque DWG é da Autodesk. Ele dá único exclusivo do AutoCAD. Tá? Então, eu não conseguiria abrir em qualquer programa de CAD. Tá? E DXF, ele é livre, é para qualquer plataforma CAD. Tá? Então, significa o seguinte, se eu tiver um software concorrente de CAD da Autodesk, eu consigo abrir. Tá? Por isso que ele é DXF. Então, eu vou fechar aqui, que o meu já está aberto. Então, ele está aqui, já vem, na hora que eu peço para abrir, ele já aparece desse jeito. Tá? Ele sempre vai aparecer desta forma aqui. Detalhe, gente, ele está georreferenciado. O que significa georreferenciado? Tá? Ele já está nas coordenadas de latitude e longitude. Tá? A palavra de ordem hoje, tá, se chama georreferenciamento. Tá? Tudo que vocês forem trabalhar que envolva mapa e terreno, tá, para qualquer prefeitura tem que estar georreferenciado. Tá certo? Como é que eu sei se meu terreno está no georreferenciamento correto? Isso significa na latitude e longitude corretos. Nosso amigo Google, não vou dizer o Google Maps, tá? Mas o Google Earth, que eu não vou abrir aqui, senão ele vai travar. Tá? Ele tem, que o Google Maps não vai ter, tá? Mas o Google Earth tem. Tá? Quer dizer, o Maps também tem. Tá?
Ele tem a informação aqui, ó. Se eu clicar num ponto, aqui, ó, onde está meu pontinho azul aqui. Tá? Vou pegar um pontinho. Eu quero essa informação aqui. Essa informação. Tá? Ele já está informando que essa informação aqui está na latitude 23, 5, 4, qualquer coisa aí. Né? E na longitude 4, 6, qualquer coisa aí. Tá? Então, ele já está georreferenciado. Tá? Então, ele já tem a informação das coordenadas de latitude e longitude. Então, quando eu falo de georreferenciamento, é latitude e longitude. Tá? E esse mapa, quando a gente puxa da prefeitura, ele já vem com a informação da latitude, tá? Isso significa que todas essas linhas horizontais, elas são informações da latitude, tá? E as linhas verticais da longitude. Tá? Eu já tenho o georreferenciamento aí. Tá? Isso significa que se a minha linha vertical é a minha longitude, ela já está me dando a informação para que lado está o norte. O norte está justamente para cá, para cima. Tá? Então, o norte deste terreno está justamente para a parte superior dessa cruz aí. O sul está para baixo. Então, quer dizer, a parte inferior, né, aqui para baixo, é o sul do meu terreno. Aqui é o leste e aqui é o oeste. Eu já sei para que lado é o norte do meu terreno. Por que eu preciso saber onde que é o norte? Para saber onde que o sol vai bater mais forte e como dimensionar, não sei, as janelas, a construção em si. E quando é que o sol bate mais forte? Meio-dia? Por la tarde. E aí? O horário Dia, né? é entre meio-dia e 2 horas da tarde, né? Então, se eu falar para vocês que há controvérsias, se for o sol do inverno, o sol mais forte é o das 3 da tarde. Se for no verão, o sol mais forte é o da meio-dia, entre as 11 e 2 da tarde. No verão, entre as 11 e as 2, e no inverno, 3 horas da tarde. Exatamente. Uhum. Só que aí a pergunta é, para que lado? Por quê? Por que no inverno é tarde? Porque
Porque inverna mais à tarde? É do lado Por causa leste, não é? No inverno é mais forte à tarde por causa da quantidade de nuvens. Quanto menos nuvens, maior a incidência de raios. Quanto maior a incidência de raios, mais calor você tem, mais propagação de você tem de calor. Quanto maior a nebulosidade, que é no período da manhã, menor a incidência de raios. Por isso. Entendi. Obrigada. Nada. E tem um outro lance, né, professora, que ele começa a esquentar a partir do meio-dia e até 2 ou 3 horas da tarde, ele está numa posição alta, bem próxima à posição que ele fica no meio-dia, mais ou menos, né? Só que aí ele está ali naquela posição esquentando tudo a partir do meio-dia até 2, 3 horas da tarde, mais ou menos, né? Ele fica ali na... Não sei se isso também tem um pouco a ver, né? Nem sei se faz sentido com o que você está querendo explicar, na verdade. É outra coisa. Então, volto a perguntar. Em qual posição o Sol é mais forte? Vai ser entre o leste e o sul? Não, peraí. Eu É acho do que lado oeste, sul, porque o Sol nasce do lado leste. Ele vai sentido oeste, ele vai do leste, então eu acho que para o oeste. pro oeste. Aham. Mas também na parte sul, acho que eu escutei alguma coisa sobre isso. Então, ele é mais forte, sim. Porém, em qual situação? Quando ele está girando de leste para oeste, tá certo? E como nós estamos no hemisfério sul, a inclinação dele tende a mais a sul, tá? Mas, por nós estarmos na região dos trópicos, ele ainda está muito mais voltado para pro norte. Por isso que aqui na região de São Paulo, como a gente ainda está numa latitude entre 22 e 23, a gente ainda consegue ter um falsiê aí, no dia 21 de dezembro, do Sol a pino. O que é o Sol a pino? É o dia em que o Sol não faz sombra ao meio-dia. Eu vou, na próxima semana ou na outra, mostrar para vocês uma simulação do Sol trabalhando em cima desse terreno. Aí vocês vão ver quais partes o Sol vai se projetar mais e vai se projetar menos. E em função disso, que a gente vai trabalhar a questão das janelas, tá? Das nossas aberturas, tá? Saber melhor posicionamento para os nossos quartos, tá? E vamos discutir por que o sol da manhã é melhor ou é pior e afins, para a gente entender melhor como é que é esse funcionamento aí e desmistificar algumas coisas que o pessoal fala com relação à questão do conforto térmico e da sustentabilidade na edificação. Tá? Em outras palavras, vamos aprender as questões de princípio do projeto sustentável para não precisar fazer o uso do ar-condicionado numa edificação. E essa casa ficar fresca, tanto no inverno quanto no verão. Fica climatizada, tranquila aí. Tá? Uhum. Legal. Bacana. Perfeito, moçada? Perfeito, professora. Professora, desculpa, qual que é essa sua matéria mesmo? EPT. EPT. Isso. Então, só para terminar de vocês entenderem Tá. essa planta aqui,
Essa daqui é uma planta cartográfica, tá, gente? Tanto é que nela aqui a gente tem aqui a declinação magnética. Em que ano foi feito o levantamento aerofotogramétrico dela? Quais são as informações referenciais de acidentes geográficos, tá? Questão das curvas de nível, limites, né? E convenções topográficas muito utilizadas, como itens de... no caso, são a legenda, tá? Quando for edificação, quando for a construção, né? Como que ela é representada? Piscina, ruas, ferrovia, metrô, escada, viaduto, bueiro, rios, a parte elétrica. Lembrando que isso daqui é um fragmento do mapa de São Paulo. Que fragmento é esse? Aí a gente tem aqui o mapa todo, mostrando que é exatamente esse pontinho aqui. Esse quadradinho. Tá? No site do GeoSampa, vocês conseguem baixar todos os outros quadradinhos aí. É quadradinho pra caramba. Tá? É vantagem de baixar todos? Não. Baixa conforme vai precisando. Tá, gente? Então, o que a gente está trabalhando é justamente esse quadradinho que está pintado, esse pitiquinho aí, tá? Que é esse aqui do meio, tá? E todas as folhas, elas se articulam. O que quer dizer elas se articulam? Se porventura o nosso terreno, e graças a Deus não aconteceu, ele tivesse metade nesse pedaço aqui e metade na outra folha. Eu teria que baixar duas folhas e eu teria que colocar uma do lado da outra. Na hora que eu fosse colocar uma do lado da outra, por ser já um arquivo georreferenciado, ele já está numa latitude e longitude, significa o seguinte, aqui não vai aparecer, não vai aparecer, não vai. Mas, se eu tivesse naquelas versões um pouco mais antigas do CAD, aqui estaria aparecendo exatamente a coordenada XY em que meu mouse está. Aí estaria mostrando que a coordenada XY que o mouse está é a mesma coordenada que está aparecendo aqui. Tá? Em outras palavras, a gente utiliza a coordenada XY do CAD como a coordenada da latitude e longitude, para fazer o georreferenciamento. Então, eu conseguia casar certinho uma folha com a outra. Tá? Isso daqui é a apresentação do mapa aí. A ideia seria fazer essa apresentação desse mapa hoje para vocês, tá? E já começar a conversar um pouco mais do terreno com vocês hoje, tá? Porém, como vocês não conheciam informações de topografia, eu me alonguei um pouco na informação da topografia, que eu achei que era extremamente importante. Vou me alongar mais em outras aulas aí, tá, gente? Vou pedir desculpa aí, mas vou me alongar sim, tá? Nessas aulas de topografia aí, tá, gente? Porque eu tô sentindo que vai haver essa necessidade aí com vocês. A não ser que vocês falem, não, a gente não quer aprender. Aí eu pulo essa parte.
E amanhã eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o QCAD, que aqui eu estou com o AutoCAD, tá, gente? Mostrando para vocês a encrenca no AutoCAD, tá? Amanhã eu vou abrir o QCAD, tá? Que é um software bem mais leve que o AutoCAD, tá? Vou abrir ele, vou mostrar para vocês as ferramentas básicas, as primeiras construções que dá para fazer com ele, tipo a nossa casinha, né? O nosso quarto, sala, cozinha e banheiro, né? O nosso embrião, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente consegue montar ele, né? Fazer o bem passo a passo com vocês, como é que a gente monta, né? Aí vocês vão falar assim, mas por que que eu vou fazer isso? Primeiro, para resgatar a aula de CAD que vocês não tiveram o semestre passado, para aqueles que não têm um computador que consiga suportar o AutoCAD, possa estar instalando esse software que é bem mais leve que o AutoCAD e possa estar utilizando, tá? E na sequência, depois, estar trabalhando com esse daqui, tá? E na semana que vem, eu retomo com essa encrenca aqui, tá? Aonde a gente destrincha mais informações sobre esse terreno, tá? E vamos construir juntos, tá? O que seria o corte topográfico. Como assim o corte topográfico? Tá? Eu vou ver o perfil desse terreno. Tá? Como que é realmente a estrutura dele. Como se fosse passar uma faca no limite, no meio e nos outros dois limites. Para a gente entender qual é o desenho que ele faz aí. Perfeito? Para depois a gente trabalhar a questão do norte, sul, leste, oeste. Aí dá tempo de eu terminar a maquete eletrônica dele. Eu não sei se eu vai dar pau aqui. Que a gente já vai finalizando. Que aqui, deixa eu ver. Se não der pau no micro. Eu ainda não terminei, tá, gente? Tô vendo que meu feriado vai ser lindo. Aqui. Onde acho? Aqui. Eu comecei a brincar na maquete eletrônica que não está terminada, né? Justamente aquela noção que eu falei para vocês, né? Da insolação. Ainda vou finalizar, tá? É que eu determinei um determinado dia e horário, meu sol. Foi daqui a latitude, a longitude, o azimute, informei e tal. E comecei a brincar aqui. Né? Já comecei a ver o momento Eita, nós. Quanto de sombra que vai ter. Enfim, comecei a fazer umas brincadeiras de estudo. Que é algo que depois vou apresentar para vocês aí. Tá?
Só que isso daqui está sem o terreno. Falta colocar o terreno, que ainda vou pôr o terreno para a gente pôr a nossa casinha melhor aí para trabalhar. Tá? Então, é só uma amostra grátis do que está por vir aí da nossa simulação. Tá? Esse programa aqui é o Revit, não é o Sketch, tá? Não é SketchUp, tá? No SketchUp também dá para fazer isso, só com uma diferença, tá? No Revit eu consigo simular melhor a questão do horário e da latitude e longitude. No SketchUp, ele ainda é meio travadinho aí. Essas questões aí. Mas também dá para simular. Certo aí, pessoas? Certo. Ok, professora. Certo, Beleza, professor. professora. Hoje foi meio ampassando algumas coisas, tal, mas eu achei necessário para poder entender o que vai vir aí para frente, porque senão fica meio complicado, tá? A parte de deficiência do desenho em si, eu sei onde vocês têm, porque fui eu que dei o semestre passado, né? Mas a parte de topografia eu não sabia dessa deficiência grande aí, que a gente vai precisar dar uma suprida aí, tá? Então, peço desculpas aí, tá, gente? Então, por isso desse break aí, pra gente não dar essa avançada grande aí. Beleza. Ok? Agora, uma pausa para tomar uma água, para ir ao banheiro, para vocês terem aula depois com o Adilson. Não sei se o Adilson vai entrar com vocês online ou não. Aí vocês dão uma respirada, certo? E eu também, né, para pegar outra turma. Tá certo? E, assim, na boa, como eu já falei para vocês em outras aulas, e o pessoal que já me conhece do semestre anterior, né, ou dos semestres anteriores, né, que vocês não souber, gente, vocês podem interromper, pode perguntar, sem problema nenhum. Se eu também não souber, eu dou um break, vou atrás, anoto na aula seguinte, a gente tenta descobrir junto aí, sem problema nenhum. Tá? O importante é não carregar dúvidas, tá certo? Isso é uma coisa que eu tenho comigo, não é de hoje, já é de um certo tempo, que ficar com dúvida não é legal, ainda mais assim, quando a gente sabe que já teve uma deficiência que não foi por culpa de vocês e muito menos por culpa do professor, tá? Então, muito agradecida e amanhã tem mais aí. Ok, professora, muito obrigada. Obrigada, professora. Boa noite, até amanhã. Até. Boa noite, obrigada. Nada. Boa noite, professora. Até amanhã. Até. Valeu, professora. Boa noite. Boa noite.